Renan, você virou um nome famoso por divulgar bastante a teoria do direito penal do inimigo. A primeira vez, te contar um bastidor, a primeira vez que eu ouvi falar de direito penal do inimigo foi um parlamentar que me comentou, não, pô, sabe o que, que o Alexandre de Moraes faz nos seus processos? É direito penal do inimigo, eu não sabia o que, que era. Fui pesquisar e tal. E, se não me engano, nessa pesquisa, inclusive, caiu em algum vídeo seu comentando de El Salvador, salvo engano. Desde então, a gente fez alguns documentários sobre El Salvador, inclusive, e acabou estudando um pouco o assunto para entender melhor. Eu queria... É meio controverso, né? Você já está mais acostumado com o assunto do que eu até. É meio controverso, principalmente para definir quem é o inimigo quando para a lista de inimigos. Eu queria entender quem é o inimigo, no direito penal do inimigo do Renan Santos, quem é o inimigo e como você pretende viabilizar isso também na política brasileira. Eu acho que eu fui o primeiro a falar, não que eu fui o primeiro a falar de direito penal do inimigo, isso é uma teoria gigantesca. O Jacobs, que é o pai dessa teoria, é um dos maiores juristas vivos no mundo, é um criminalista dos mais importantes do mundo, então ele é uma figura intelectual importantíssima na contemporaneidade, para falar igual intelectual. Mas aqui no Brasil, essa ideia, essa provocação de que o direito penal do inimigo é implementado pelo Alexandre de Moraes, meio que fui eu que trouxe. E ela não é precisa. Ela não é precisa porque o Xandão é muito mais um schmittiano do que um jacobiano. Né? A ideia do Schmitt é muito do direito penal do hostil. É definido quem é o hostil, que seriam os inimigos que estão impedindo, em geral, o poder executivo de funcionar. E aí você pode entregar ao poder executivo superpoderes para enfrentar esse hostil. E era uma doutrina que ele tinha da República de Weimar ainda. E o Xandão é sabido que ele é um schmittiano. Então tem o próprio Jacobs, ele faz essa definição do hostil contra o inimigo, é uma diferença que o Jacobs faz. A tese do Jacobs, para a gente definir quem é o inimigo para ele, não para mim. A tese do Jacobs, ele estabelece o seguinte, a premissa ele vai para Hobbes, né, a função do Estado para suprimir a guerra de todos contra todos, mas que haverá inimigos naturais do Estado, haverá, vamos dizer, o inimigo do Estado que já é um inimigo interno, um inimigo externo, e que a lei para esse inimigo ele vai precisar ser diferente do que a lei para a pessoa comum. Ele estabelece 3 tipos de inimigos do Estado que operam recorrentemente com o Estado, que é a pessoa que impinge que ataca através do terror, do uso da violência indiscriminada, negando a ordem constitucional, o criminoso sexual e as grandes organizações econômicas criminosas. Ele usa esses 3 exemplos. Então, na teoria dele, ele vai conceituar que esses 3 seriam os inimigos. Quando a gente traz isso para o Brasil, a gente nem está trazendo para os 3. A gente está falando do direito penal do inimigo voltado a algo que está muito anômalo e muito claro, que são as facções criminosas. A gente pode até falar em interpretações de direito penal do inimigo extensivas, por exemplo, para o criminoso sexual, e eu não veria nenhum problema. É que o tema hoje está ligado a isso, e a gente pode, então, fazer um enfoque agora a isso. A teoria dele já foi contemplada no Brasil, no direito brasileiro, há muito tempo. Então, por exemplo, a lei do abate, que a Força Aérea tem, quando tem um avião que não se identifica, ele entra em território nacional, ele não se identificou, a Força Aérea tem autorização a abater. Aquilo é uma antecipação de tutela e diminuição do direito de defesa que já é previsto e já é aceito. O próprio GCRIM, quando você tem, por exemplo, julgamentos que vão ser mais rápidos, o processo criminal todo vai ser mais rápido, já é uma aceleração do processo que é prevista no direito penal do inimigo também. São 2 elementos aqui, existem outros também. A lei antiterror, ela é uma lei que é fundada no direito penal do inimigo, ela tem em si a ideia de antecipação de tutela nos atos preparatórios. Então, por exemplo, se uma pessoa está com uma bomba e você já detectou, esse cara de um grupo terrorista, ele está com uma bomba indo para a Avenida Paulista. A própria redação da lei que prendeu o Bolsonaro. Exato. A lei contra crimes contra a democracia, etc., que é uma atualização da lei de segurança, ela também prevê essa antecipação de tutela. Isso também é trazer para si o elemento do direito penal do inimigo. Então, a nossa legislação já traz isso, e o enfoque nosso é quem é o inimigo, e você tem que ser muito preciso para determinar quem é o inimigo, e tem que ter muitas travas para não acontecer o que você determinou agora, que é alguém fazer uma interpretação extensiva e falar, não, veja, o MST é o inimigo, eu não quero colocar o MST como inimigo, por mais que eu tenha um problema do MST. Mas se eu virou MST, alguém vai falar já que o MBL é o inimigo, que vocês são o inimigo. Então, a definição tem que ser muito estrita, muito fechada, e essa definição estrita e fechada vai permitir que, aí sim, os organismos de investigação determinem quem são os indivíduos, os agentes, as pessoas jurídicas também que estão atuando nesse corpo, e aí esse direito penal do inimigo vai ser utilizado contra eles. Então, para você, o inimigo hoje são as facções criminosas. Hoje, assim, não que não existam outros inimigos contra a ordem democrática operando aí. A questão fundamental é que há um compromisso de não acontecer essa externalidade que você falou.
Então, a preocupação em você não gerar um poder que vai atingir a todos tem que estar, é assim, aquela coisa do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se a gente está querendo efetivar o uso desses poderes contra o crime, nós não podemos permitir que ele saia desta caixa. Ela tem que ser uma caixa hermeticamente fechada. E como implementar isso? A implementação, assim, já passou um projeto de lei que basicamente é direito penal do inimigo. Foi essa lei das facções. A lei já trata disso. Eu acho que agora a gente tem que fazer uma regulamentação para que os órgãos da Polícia Federal, os órgãos estaduais, Ministério Público, possam começar a determinar, no processo de investigação, quem são esses membros. Acho que nós temos que ter outras alterações, especialmente na lei de execução penal, que possam atingir ali o cumprimento das penas. E ali entra o papel de guerra do Estado. A questão toda é que essa discussão sobre o direito penal do inimigo, a imprensa ficou focando muito nisso conosco, ela foi em 70% do caso já antecipada nessa legislação que passou. Ou seja, já há uma aceitação por parte do Estado, isso já está recebido por parte do Estado, por vias do processo legal, a ideia de que esses agentes anômalos eles terão uma legislação diferente para eles. E uma coisa que a gente vai agregar a isso, que precisa ter, são tribunais especiais para julgamento de facções, ou seja, um juiz e um promotor que estão investigando eles não podem tornar público. O bandido não tem condição de saber quem é um juiz. Ele não pode saber quem é o promotor que está investigando ele, tampouco o juiz que está fazendo a operação contra ele. Isso já tem na Itália. É oriundo da lei antimáfia, que também é em grande medida inspirada nesses princípios do direito penal do inimigo. Agora, recepcionar isso vai permitir que essa atuação seja mais sólida. A gente vai precisar ter juiz, por exemplo, um juiz no Rio de Janeiro, trabalhando tranquilo para pegar o urso do Comando Vermelho, sem imaginar que a família dele vai ser alvo de uma represália, ou um promotor. Hoje você tem o Gaquia e outros promotores que nem têm vida mais, eles têm que andar sob escolta o tempo todo. Então, será necessário, são implementos que a gente tem que colocar ali. Agora, o confisco alargado, a ideia de distinção, isso já está presente na legislação. Uma pergunta, no caso de El Salvador, Bukele, que tem sido assunto na imprensa também, no caso de El Salvador, o Bukele meio que foi escalando para essa situação, né? No início ele tentou fazer de outras formas e acabou que ele precisou eleger Congresso, substituir todo o Supremo, substituir a Procuradoria-Geral da República e tudo mais, para concentrar todo esse poder. E agora, inclusive, está se reelegendo, né? Vai estendendo essa ideia. Está bastante tempo no estado de exceção lá sendo prorrogado todo mês. É possível, se você realmente acredita que é possível exercer tamanha guerra contra as facções criminosas e também contra a parte não visível da facção criminosa, que eu não sei qual é, então não vou acusar ninguém, mas em algum lugar ela pode estar, né? E a gente sabe que ela está. Eu não sei onde é, eu sou honesto com isso, não estou escondendo informação, mas eu não sei exatamente onde está. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, mas é verdade. Ela pode estar em algum lugar no Congresso, ela pode estar em algum lugar em um tribunal, ela pode estar em algum lugar. Como que faz essa guerra, principalmente com o seu discurso, que eu acho parecido com o do Bukele nesse sentido, que é: os da direita foram canalhas, os da esquerda são canalhas, vamos fazer um movimento nosso aqui, novo, etc. e tal. Eventualmente você ganha, porque tem uma ressaca de direita e esquerda no país acontecendo nos termos tradicionais do assunto. Mas aí ganhou, todo mundo te odeia um pouco, né? Os caras que estão sentados nas cadeiras. E aí você chega lá e fala: oi, tudo bem, vamos compor, eu vou passar uma lei de facção, vou me dar um poder enorme aqui para fazer esse combate, etc. Como é que está a sua visão de viabilidade? Você bota mais um plano inspiracional e você pensa que quando chegar a hora é porradaria, vamos ver o que acontece? O que tem de verdade na sua cabeça em relação a isso? Não, de verdade, eu vejo uma grande, na verdade eu vejo uma grande disposição em grande parte dos governadores, especialmente dos que já estão apresentando resultados, em agir dessa maneira. E do próprio Congresso em votar matéria nesse sentido. Um exemplo, o Kim passou um projeto de aumento de pena para roubo, furto e receptação do celular. Até o PT votou favorável. Não dava para votar, vou votar aqui contra esse tema. Até o PT teve que votar. Acho que só o PSOL e talvez um ou outro, acho que do PT, acho que da Rede, votaram contra. Todo mundo votou favorável. Não está dando mais para votar contra essa agenda. A lei anti-facção passou no Congresso Nacional. Você acredita que virou uma demanda que tem custo político absurdo não votar a favor? Exatamente. Não tem como votar contra. E aí tem um outro problema que seriam os governadores. A maior parte dos governadores, e existem até governadores do PT, estão comprando essa briga. O Rafael Fonteles, do Piauí, é um governador que está encarcerando muito. Quem conhece o Fonteles sabe que o Fonteles ele tem um QI mais alto ali, é um sujeito mais inteligente. Ele entendeu, ó, vai ter que prender mais, vai ter que ser mais efetivo e isso vai apresentar resultados melhores. O estado de São Paulo tem uma política de enfrentamento a homicídios que vai nos entregar, provavelmente no ano que vem, um número de homicídios abaixo homicídios por 100 mil habitantes abaixo da média americana.
Então o estado de São Paulo vai estar abaixo também. Eu acho que é um feito aí. Ainda que o número de roubos e assaltos esteja acontecendo. Ou seja, há uma disposição de muitos governadores em fazer esse enfrentamento. Quem não quiser, aí entra as intervenções. Se no Ceará ganha o Eumano, eu já fui processado e condenado na hora pelo Eumano 2 vezes no Ceará. Por quê? Porque todo mundo sabe que o Eumano está deixando acontecer o que está acontecendo no Ceará. O Ceará é um caso muito mais grave do que o Rio de Janeiro. É um estado de infiltração, de banditismo, de ocupação territorial, tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. O Comando Vermelho está tomando o entorno do porto de Pecém, porque todo mundo sabe que eles querem fazer pelo porto de Pecém no Ceará o que o PCC faz por Santos, que é exportar droga, que é aí que tá os bilhões estão aí. E todo mundo sabe o que está acontecendo e nada está sendo feito. Pois bem, se o Eumano não quiser compartilhar dessa política, para te dar um exemplo, ó, passamos essa legislação, virou o ano, começou o mandato, vou atuar lá no Ceará, Eumano, vamos lá, ó, eu quero colocar as forças federais para te ajudar, vamos reocupar Santa Quitéria, vamos soltar vamos liberar a região do Pecém e a região metropolitana de Fortaleza. Ele, não vou. Não vai. Não vai, então vou botar, eu vou passar, ou no mês seguinte, desculpa, no bimestre seguinte, quando precisar renovar um estado de defesa ou uma GLO, eu vou ter que atuar especificamente no estado do Ceará. Aí eu vou controlar, como o Temer controlou na GLO, as forças de defesa do estado do Ceará, para a gente cumprir o dever constitucional do estado do Ceará de garantir a segurança das pessoas, que o governador lá não está cumprindo. Então, eu acho que isso é uma exceção, eu acho que nós teremos problemas, talvez, na Bahia e no Ceará, se os governos atuais se mantiverem. Então, se o Jerônimo ganhar e o Eumano ganhar, creio que eles vão manter essa política de leniência com o crime. Que se é o PT recebendo grana, tem muita história engraçada para contar sobre isso, né? Eu tenho que ser cuidadoso agora que estou no período de eleições. Mas tem coisas acontecendo, tem. Eu acho que ali teremos problemas. Nos outros estados, eu acho que na maior parte dos casos será de pura e completa cooperação. Porque o governador vai adorar, e eu vou ter que ser um líder habilidoso, um líder político habilidoso, ele vai adorar que o governo federal vai fazer uma operação no estado e entregar os louros da vitória para o governador e para a polícia local. Eu vou entregar a vitória política para os deputados daquele estado, para o governador daquele estado, de modo a eles falarem, ter parceria com este governo federal é bom. Eu quero criar esse tipo de vitória política. Não tenho nenhum problema em os governadores levarem todo o louro político. Então o Tarcísio vai querer levar o louro político. Leva tudo, Tarcísio. Que o Fontelli lá no Piauí quer levar, leva tudo. Não tem problema nenhum. O lance é, no todo, a gente desmonta essas operações das facções. Renan, eu queria agradecer a tua presença aqui. Estamos chegando aqui ao final do nosso tempo. A gente sempre deixa aí um minutinho de considerações finais para o candidato. Primeiro, agradecer demais vocês. Olha, junto com a Globo News, aí foi a entrevista mais legal, pega polêmica, altamente qualificada, vocês estão de parabéns. Segundo que eu deixo pro recado que tem muita gente que me acompanha que está assistindo aqui, mas também tem um público da Brasil Paralelo junto. O recado que eu deixo para todos é o seguinte: houve um momento que toda a direita caminhou junto. Toda a direita, ali a câmera, né? E nesse momento a gente venceu várias vezes. A gente teve impeachment da Dilma, o Lula foi preso, a Operação Lava Jato prendeu praticamente todas as lideranças. Houve, entretanto, uma grande ilusão, que foi o Bolsonaro. Foi uma ilusão que nos dividiu, nos separou e nos fez perder. Desde que o Bolsonaro entrou no poder em 2019, o que a gente chama de direita ou antipetismo só perde. Houve outro momento que a liderança era compartilhada e a gente tinha muitas iniciativas acontecendo ao mesmo tempo. Se a gente sair dessa sombra maldita do bolsonarismo, todos venceremos. E as nossas ideias podem até divergir. A Brasil Paralelo tem uma perspectiva, o MBL tem outra, o ranking dos políticos outros, mas todos nós, em grande medida, somos pessoas bem intencionadas. A gente não pode colocar uma quadrilha liderando a gente simplesmente porque essa quadrilha é popular. Então, libertem-se desse jugo, libertem-se todos dessa corrente e que a gente construa uma direita inteligente, vencedora, como todos estão aqui presentes que me entrevistaram sabem fazer. É esse o meu recado. E se vocês gostaram dessa provocação, me conheçam um pouquinho. Meu nome é Renan e eu sou candidato a partir de domingo à presidência da República. Muito bem, recebemos então aqui Renan Santos, já recebemos anteriormente Romeu Zema, o Caiado, também o Augusto Cury. Estamos ainda à espera das confirmações, tanto de Flávio Bolsonaro, como também do presidente Lula, foi convidado para estar aqui com a gente. Agradecer o Alexandre Struveck, o Lucas Ferrugem, e agradecer a você que esteve aqui com a gente. Nosso muito obrigado e até breve.